Deus te abençoe, muito bom dia, que o Senhor Jesus te guarde, te proteja nesse dia. Eu sou o pastor Valmir Santos e você está neste momento abençoado, um momento amanhecendo com Deus. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 4 de dezembro de 2020. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te ilumine nesse dia e que esse dia seja muito, muito abençoado em sua vida. Eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso por você, pela sua família. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, está escrito: é Deus que dá pão para comer, e é Deus que dá semente para semear. O nosso Deus é poderoso, é Ele que nos dá pão para nos alimentar. É Ele que nos dá pão para nós podermos se alimentar, para comermos. Mas é Ele também que nos dá semente para semear. É muito importante nós entendermos esse princípio da palavra de Deus. Deus, Ele quer multiplicar a nossa sementeira, aumentar o fruto, porque é Ele que nos dá pão para comermos e semente para semear, para também multiplicar a vossa sementeira, como também aumentar o vosso fruto. Deus nos dá duas coisas, queridos. Deus nos dá duas coisas. Ele nos dá pão para comer e semente para semear. O que acontece com muita gente, com muitos cristãos, é que, além de comer o pão que Deus dá, também come a semente que Deus dá para semear, para plantar. A semente aqui se refere no texto sagrado, se refere a dinheiro, se refere à oferta. Quando você recebe o seu dinheiro, o seu salário, o seu recurso, ali está o seu pão e também a semente. Ali estão as duas partes, o pão e a semente, ou seja, você vai comer uma parte e vai plantar outra, e vai semear a outra. Você vai comer uma parte e semear a outra. Mas há pessoas que, infelizmente, ele come o pão e também come a semente que deveria plantar no reino de Deus, semear no reino de Deus, e não semeou na obra de Deus. E se não semeou, se não plantou, não vai colher, não vai ter colheita, não vai ter nada para colher. Essa é a realidade. E nós somos inteligentes, conscientes para entender essa lógica. Só colhe quem planta. Se você não plantou, se você não ofertou, se você não semeou na obra de Deus, não terá colheita alguma. Não haverá nenhuma colheita. Porque essa pessoa comeu o pão e a semente. O ganho dele, ele comeu tudo, ele gastou tudo e não plantou nada, ele não dizimou, ele não fez as ofertas, os votos, os propósitos, ele não plantou. Por isso não terá colheita alguma. Imagine você aí na sua casa, aí no quintal da sua casa, a sua esposa dá um grito para você e fala: vai lá no quintal, naquele pedaço de terra enorme que tem atrás de casa. Vai lá e me traz umas cenouras, vai lá, me traz cabeças de repolho, cebolas, alho, pés de alface, que vamos fazer uma salada caprichada, tomate, pimentão.
E aí você vai lá correndo buscar isso que a tua esposa falou, e quando chega ali atrás da tua casa, no quintal, não tem nada. Aí você volta e diz, mas não tem alface, não tem tomate, não tem cebola, não tem pimentão, não tem cenoura, não tem alho. Como é que vamos fazer salada se não tem? Mas por que não tem? Porque você não plantou. Só colhe, isso é lógica, só colhe quem planta. E Deus está falando com você. Deus manda lhe dizer que você só pode colher se você plantar. Por isso não adianta ficar com raiva de Deus, ficar bravo com Deus, dizer que não vai orar mais, dizer que não vai mais para a igreja, porque você não consegue negociar, não consegue fechar contrato, não consegue recurso, não consegue dinheiro, não consegue emprego, tudo trancado, tudo fechado na sua vida, e você começa a culpar a Deus, porque você ora, você jejuma, você busca Deus, mas infelizmente você não planta. E Deus não pode quebrar uma lei que Ele mesmo determinou. Como é que o nosso Deus cria uma lei e de repente Ele quebra? Ele não pode quebrar uma lei que Ele mesmo ordenou, que Ele mesmo criou, que foi a lei da semeadura. Foi criada por Deus. Foi Deus que criou essa lei. Você planta, você colhe. Se você não plantar, você não colhe. Deus não pode quebrar essa lei para te abençoar. Ah, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo na igreja, mas você está plantando? Não. Então você não pode ter nenhuma expectativa de colheita, porque você não dizimou, você não plantou, você não ofertou. Veja o que a palavra de Deus está dizendo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. É Deus que dá pão para você comer e semente para você semear. E que também Ele vai multiplicar a vossa semeadura e aumentará o vosso ganho, o vosso lucro, o vosso fruto. Mas para isso você tem que semear. Se você comer o pão e comer a semente, você comeu as duas partes do seu ganho e não plantou nada. Então, pela lógica, isso é lógica, você não tem nenhuma expectativa de colheita, porque só colhe quem planta. É a lei de Deus, foi Deus que criou essa lei e Ele não vai quebrar essa lei para te abençoar. Como é que Deus pode te abençoar? Ele não pode quebrar uma lei. Você só pode colher se plantar. Quantas pessoas que vivem uma vida de miséria, de opressão, de dívida, de maldição, porque não plantam, não são dizimistas, não são ofertantes, não fazem votos e propósitos com Deus, eles nunca plantam. Como é que pode esperar algum recurso? Como é que pode esperar uma colheita se não teve uma semeadura, se não teve uma plantação? Preste muito bem atenção nisso. Quando você planta, quando você semeia, você colhe. Quando você planta um grão de milho, por exemplo, esse grão de milho pode gerar um pé de milho com 3 ou mais espigas, sendo que cada espiga, uma espiga grande, eu tive o privilégio de contar. Eu encontrei mais de 500 grãos de milho em uma espiga de milho, sabendo que foi um simples grão que foi plantado na terra, que gerou esse pé de milho, e agora gerou mais de 3 espigas, e uma só espiga tinha mais de 500 grãos. Isso é lei. Quando você planta, você colhe, mas você nunca colhe a mesma coisa que você plantou. Quando você planta no reino de Deus, quando você oferta, quando você dizima, quando você é fiel nos seus propósitos, nas suas primícias, nos seus votos, você nunca colhe o que plantou, é sempre muito mais. Deus faz multiplicar. Está na palavra, é Ele que vai multiplicar a sua semeadura.
e que vai aumentar o seu lucro, que vai ter uma grande colheita, mas é quando você plantar, quando você semear, aí então virá uma grande colheita, uma grande multiplicação dos seus lucros, quando você plantar. Replécia, névia, Deus manda lhe dizer: quer sair das dívidas, das opressões, das maldições, desse desespero, dessa opressão financeira, dessa miséria, de ficar contando moedinha, de não ter dinheiro para nada? Começa a plantar. Jesus disse: se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. E Jesus não mentiu, Jesus não enganou ninguém. Ele é o centro de toda a verdade, a absoluta verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele está dizendo para você, através da palavra: se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Mas começa plantando, nem que seja R$1, planta, semeia, que uma grande colheita te espera. Eu estava na cidade de Arujá, São Paulo, quando o jovem me procurou após o culto. Eu preguei naquela igreja, estou saindo, entrando no carro, ele correu e disse: pastor, eu estou numa situação tão difícil, eu tenho um processo na justiça que o advogado disse que eu não vou ganhar, que eu vou perder, que não tem jeito, é causa perdida. Mas eu senti no coração, pastor, de fazer uma oferta, de abençoar o profeta. A oferta para o profeta. Ele me deu aquela oferta naquela época, era um valor de quase R$1.000. Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse: Deus falou comigo e eu ouvi a voz de Deus, e eu sei que Deus vai fazer algo grande, porque quando você planta, você colhe. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele entregou aquela oferta de coração. Passou-se 15 dias, esse irmão me liga, alegre, feliz, disse: pastor, eu ganhei a causa na justiça, e o valor naquela época foi de R$380 mil. Né? Oh, aleluia. Ele disse que naquela noite Deus falou com ele: oferta esses quase R$1.000 na vida do profeta, do pastor Valmir, e espera uma grande colheita para a sua vida. E qual foi a surpresa para todos ali daquela igreja, quando aquele irmão chegou com uma caminhonete, cabine dupla S10, 0 quilômetro, ninguém entendeu nada, e ele só respondeu dizendo: quando Deus manda você plantar, ainda que seja pouco, na vida de um profeta, de um homem de Deus, pode esperar uma grande colheita, porque o Senhor envia uma grande colheita. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos nessa noite. Lhes dê uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de vitória. E derrama as ricas bênçãos na vida dos teus filhos, Pai. Ó Senhor, não deixa, ó Pai querido, a dúvida, a incredulidade, o inimigo falar nas mentes e nos corações. Senhor, que os teus filhos possam ouvir a tua voz, pois a tua palavra diz que é o Senhor que dá pão para nós comermos e semente para semear. Nos guarde, Senhor, de comer semente, pão e comer tudo, mas nos ajude, Senhor, separar o pão e plantar a semente. Eu te peço essas bênçãos sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.